Boa noite, irmãos. Mais uma vez, nós vamos estudar um pouco da Palavra de Deus nessa noite. Já cantamos, já oramos, já prestamos um culto até este momento. Mas eu quero convidar você mais uma vez a orar. Aonde você está aí, vamos pedir que Deus nos abençoe, abrindo a nossa compreensão para que a Palavra dele faça todo sentido e seja aplicada de maneira correta às nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós somos limitados em tudo o que nós fazemos, somos limitados até mesmo no estudo e na compreensão da palavra. Eu tenho as minhas limitações como pregador, os irmãos que estão assistindo têm a sua limitação na compreensão. Por isso, Pai Celeste, nós pedimos que o Teu Espírito seja misericordioso conosco. Nos alimenta, qual pai cuida dos seus filhos. Que a sua palavra possa ser explicada corretamente, que ela possa ser aplicada corretamente, mas principalmente que haja iluminação do Senhor, para que os irmãos compreendam aquilo que é necessário. Obrigado pela tua palavra, nós agradecemos porque ela é fonte de vida para a sua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos nessa noite, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Eu quero que você acompanhe, faço questão que você sempre tenha uma Bíblia em mãos para que você possa, então, ter certeza de que o que está sendo dito confere com o texto bíblico. Vamos fazer a leitura, então. Paulo diz assim: ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Esse é o nosso texto dessa noite. Queria que você, junto comigo, pudesse pensar a respeito dessas verdades. A verdade central desse texto está sendo projetada aí para você. Ela diz o seguinte: na casa de Deus, que é a igreja, haverá 2 tipos de vasos. Na casa de Deus, que é a igreja, haverá 2 tipos de vasos. Quando nós estudamos um texto como esse, nós sabemos que Paulo muitas vezes faz uso de figuras de linguagem para tentar trazer clareza, tentar ajudar as pessoas a compreenderem. E Paulo aqui faz simplesmente uso de certas figuras porque ele entende ser o método mais adequado para que possamos compreender. Todos nós sabemos, entendemos que num domicílio, aí na sua casa como na minha, todos nós temos recipientes que são usados de maneira mais honrosa e recipientes que são usados de maneira não tão honrosa, porque não são úteis para essa finalidade honrosa. Então, eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo usa-se dessa figura muito comum no Oriente Médio Antigo, cujos recipientes eram meios de você armazenar. Hoje nós temos outras formas de armazenar coisas em casa, temos armários, temos prateleiras, mas era muito comum no Oriente Médio Antigo o uso de vasilhas. Cada vasilha serviria para armazenar alguma coisa. Então Paulo vai fazer uso desse tipo de figura para trazer clareza à compreensão dos crentes de todas as eras. E eu queria que você entendesse isso. Na casa de Deus, que é a igreja, há 2 tipos de vasos. E você que está me assistindo, se você já é um crente no Senhor, você é um desses vasos. Existe uma possibilidade, alguns comentaristas optam por essa possibilidade, de que Paulo estivesse fazendo uma separação entre vasos de honra e vasos de desonra, para separar o crente do incrédulo. Então Paulo, usando essa figura, ele estaria ensinando a seguinte coisa: que no mundo ou na igreja, aí tanto faz, dependendo dessa vertente de compreensão, alguns teólogos entendem o seguinte:
que numa igreja, dentro de uma igreja, existem crentes e incrédulos. Essa é uma possibilidade, é possível de você fazer essa leitura, fazer uma aplicação a partir disso daqui. Outros entendem que Paulo está dizendo que na casa aqui não se refere à igreja, mas se refere ao globo terrestre, ao mundo todo. Ele diz assim, olha, nessa grande casa que Deus fez, chamado terra, existem vasos, existem pessoas que são para a honra e pessoas que são para a desonra. Uma possibilidade também, embora mais remota, também uma possibilidade que poderia ser adotada. Mas parece que o que Paulo aqui, com mais propriedade, quer ensinar, ele ensina a Timóteo, nas suas cartas, nas suas epístolas chamadas pastorais, a preocupação de Paulo para Timóteo, principalmente como pastor ali na igreja em Éfeso, era ensinar Timóteo como proceder na casa de Deus, que é a igreja. Ele, inclusive, faz isso quando nós lemos lá em 1 Timóteo. Paulo, então, vai escrever para o seu fiel escudeiro Timóteo, o pastor daquela igreja, e Paulo, então, vai dizer para ele, olha, Timóteo, eu quero que você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja. Paulo diz, se eu demorar em ir encontrar com você, eu quero que você tenha certeza de como agir, de como proceder dentro da igreja até que eu chegue. E aí Paulo, inclusive, vai chamar a igreja de coluna e baluarte da verdade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim, versículo 14, tá? 1 Timóteo 3, 14, ele diz para Timóteo, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então o apóstolo Paulo parece de maneira mais coerente, mesmo respeitando os teólogos, os comentaristas que pensam de forma diferente, parece que é mais coerente. Paulo aqui já tinha dito que casa de Deus era a igreja, quando nós chegamos aqui em 2 Timóteo, ele diz, ora, numa grande casa, parece-me coerente, à luz do que nós já vimos, que ele estivesse se referindo então para Timóteo a respeito da igreja. E neste caso, então, a possibilidade é que Paulo estivesse dizendo para Timóteo o seguinte, Timóteo, dentro da igreja, você vai encontrar vasos de honra e desonra. Ou seja, alguns entendem que ele está dizendo dentro da igreja do corpo de Cristo, da igreja local, e no caso era Éfeso, mas hoje qualquer igreja isso se aplicaria. Toda a igreja você vai encontrar crentes e incrédulos lá dentro. Ou seja, você vai encontrar crentes verdadeiros e você vai encontrar falsos crentes. Uma possibilidade. Mas a possibilidade que me parece mais agradar, me parece trazer mais paz à luz do que ele está dizendo aqui, é que esse texto aqui se refira a crentes, somente a cristãos. E Paulo estaria então dizendo para Timóteo o seguinte, Timóteo, tenha paciência, porque dentro da igreja, dentro da casa de Deus, que é a igreja, você vai encontrar crentes honrosos e também vai encontrar crentes desonrosos. Você vai encontrar servos de Deus que são usados por ele como vasos honrosos, e você vai encontrar crentes que não trazem nenhum tipo de honra a Deus, mas participam e pertencem à casa do Senhor. Então, dito todas essas possibilidades, eu vou explicar esse texto a partir dessa perspectiva de que Paulo estivesse ensinando o jovem pastor Timóteo a como lidar com dois tipos de crentes dentro da igreja. Crentes que produzem honra e crentes que produzem desonra. Óbvio que dentro da igreja também existem falsos crentes, mas eu acho que a aplicação, a explicação desse texto aqui não seja essa. Ok? Dito isso, o nosso objetivo, então, já foi explicado, ao que se refere essa figura que Paulo usa de vasos, ao que se refere, e então, sabendo ao que se refere, o que é vaso de honra e o que é de desonra, como se tornar um vaso de honra. Bom, ao que se refere é bem simples, eu já fiz uma boa explicação aqui para você, não vou gastar tempo com isso. Nós precisamos entender que dentro da igreja existem pessoas diferentes. Cada um de nós foi chamado por Cristo, se você é um crente, esse texto explica muito sobre isso, eu e você fomos chamados.
E ao sermos chamados por Deus, fomos colocados dentro da casa dele, que é a igreja. E quando colocado nessa casa, agora cada um de nós, a partir da nossa conduta, a partir da nossa experiência e relacionamento com Deus, a partir do agir de Deus sobre nós, vamos ser considerados por Ele vasos de honra ou vasos de desonra. E minha expectativa nessa noite é ajudar você a identificar isso e saber como lidar com essa questão. Para quê? Para que você, nessa noite, ao terminar esse estudo, possa olhar para si mesmo e dizer: eu sou um vaso de honra. E assim, descobrindo isso, você possa continuar nessa trajetória e mais possa encorajar outros para que assumam também essa função. Mas se porventura você se identificar como um vaso que não produz nenhum tipo de honra, você então possa descobrir como se tornar alguém que, aos olhos de Deus, dentro da igreja, produz honra. Sempre foi assim no primeiro século, era comum as pessoas receberem. Então, a primeira lição eu queria só explicar isso é ao que se refere essa figura. Paulo usou uma figura comum do primeiro século, quando você ia à casa de alguém e adentrava aquela casa, e continua assim até hoje, você tem diversos recipientes. Toda casa tem esses recipientes. Na cultura antiga, você tinha lugares, por exemplo, se você fosse armazenar algum tipo de perfume, muitas vezes eram colocados em vasos um pouco mais honrosos, mais trabalhados, vasos não importando o tamanho, mas a honra daquele vaso estava muito na utilidade em que ele tinha para o dono da casa. Você tinha vasos para você guardar óleo, azeite, você tinha lugares que você colocava perfume, alguns recipientes eram lugares para se guardar dinheiro, guardar joias, coisas que para a sociedade daquela época eram preciosas. Então alguns recipientes funcionavam como cofre, alguns recipientes funcionavam como utensílios de uso comum, você tinha recipientes que eram usados para colocar água. E então você tinha vasilhas que eram usadas para buscar água no poço, recipientes maiores. E você também tinha vasilhas que eram usadas para beber. Você tinha vasilhas usadas para se lavar o pé das pessoas. E aí então você já tem uma utilização de um recipiente, de um vaso, de uma forma não tão honrosa. Assim como nas casas hoje, você também vai ter utensílios assim. Por exemplo, se você fosse receber alguém muito importante na sua casa, ou alguém que você gostaria de honrar, certamente você colocaria sobre a mesa talheres, pratos, copos, que são mais honrosos. Nós fazemos isso de maneira comum. Por exemplo, como eu disse, não é comum você visitar alguém ou receber alguém muito importante e você colocar, por exemplo, um copo de requeijão. Todos nós temos copo de requeijão em casa, não temos? Não usamos esse copo? Algum problema em usá-los? Não. Mas são copos comuns que você usa no dia a dia. Quando você quebra um copo desse cai, você lamenta? Não. Mas veja, existem na sua casa também copos descartáveis. Mas eu tenho quase certeza que na sua casa devem existir copos de cristais, copos mais trabalhados, copos que você deixa reservado para ocasiões especiais. Então, quando aquela pessoa que você quer honrar vem até a sua casa, você coloca a melhor coisa na mesa, o melhor alimento, prataria, desce uns cristais. E nós fazemos isso sempre para honrar as pessoas que vêm nos visitar. Às vezes, um adendo rápido aqui, você precisa lembrar que as pessoas que você deve honrar são as pessoas da sua casa também. Cuidado para você não ficar guardando toda a prataria, todos os cristais, todas as coisas bonitas que você tem só para as pessoas de fora. E com isso você acaba ensinando para os seus filhos, para o seu marido ou para a sua esposa, para os seus familiares de modo geral, do contexto dessa mais íntimo do núcleo familiar, você ensina que eles não têm tanta honra. Eu sei que você pode estar pensando, mas pastor, todo dia eu vou servir, vou almoçar em casa em talheres de prata, em copos de cristais. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu sei que na rotina do dia a dia, a dinâmica de fazer isso é mais difícil. Mas estou dizendo que você também deveria usar aquilo que você tem para receber e para honrar certas pessoas, para honrar os seus familiares. Não transmita para os seus filhos,
para maridos e esposas, a ideia de que eles não são tão importantes como visitas que vêm esporadicamente. Então, de vez em quando, use. Há pessoas que estão me assistindo que talvez tenham jogos de prataria e cristais que nunca utilizaram. Estão guardados, dizendo isso é para aquela ocasião especial. E aí muitas vezes a pessoa morre e nem usa, fica para outros. Use também as coisas especiais para demonstrar para a sua família que eles também são especiais. Fechando esse parênteses, eu queria que você entendesse isso. Paulo, então, mostra claramente que, como no primeiro século era usado dessa forma esses utensílios, Deus também, na administração da sua igreja, que é a sua casa, Ele também tem os seus vasos, os seus utensílios que são usados para a honra, e outros que, infelizmente, são vasos, são recipientes desonrosos. Então, recebem essa utilização. Por exemplo, na minha casa, eu tenho lixeira. Lixeira é um recipiente, é um vaso. Hoje a gente não usa mais esse termo, mas você tem um recipiente onde você joga resto de comida, onde você varre a casa e logo vai lá, coloca tudo lá. Você tem diversos, você tem cesto de lixo, você tem vasos que muitas vezes são desconsiderados, estão lá no quintal, mas você também tem vasos, não deixou de ser um vaso, em que você coloca sobre a mesa da sala, com um grande arranjo, ou você coloca na entrada da casa, porque você entendeu que aquele vaso pode ser usado para isso. Vamos então, já respondendo essa pergunta, então a ideia de ao que se refere essa figura, Paulo trouxe na mente do leitor a ideia de que nós crentes, estando dentro da igreja, precisamos nos identificar. Eu sou um vaso, você que me assiste sendo um crente também é um vaso. A grande pergunta é, o que é, então, afinal de contas, um vaso de honra e um vaso de desonra? E essa é a segunda lição do texto dessa noite. O que é um vaso de honra e o que é um vaso de desonra? Olhe para o texto vai trazer luz para nós. Paulo diz assim, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Paulo não está trazendo honra e desonra a partir apenas da substância como o vaso foi feito. Preste atenção. Paulo não quer dizer que vasos honrosos são só vasos de ouro e que os de barro não têm utilidade. Nós sabemos que não é essa a ideia do apóstolo Paulo, mas ele está dizendo que normalmente coisas preciosas são usadas para coisas de maior valor. E coisas que não são preciosas também são usadas para algo de valor. Mas a dinâmica aqui não está no que a matéria, no que o objeto é feito, mas em como o objeto se encontra. Porque se você encontrar um recipiente de ouro, se você encontrar um recipiente de prata e esse recipiente estiver sujo, estiver contaminado, por mais que ele tenha valor em si mesmo, você não o usaria, porque ele não honraria essa pessoa. Eu vou dar um exemplo simples disso daqui, como eu citei aqui, a prataria. Talvez você receba alguém importante na sua casa. A prata, ela tende a manchar. E se você tiver utensílios de prata e você não cuidar deles, você não administrar corretamente, quando você for utilizar, ele vai estar tão manchado, tão feio, pelo menos aos olhos, que você vai decidir não usar, porque você vai falar assim, olha, a pessoa a quem eu vou servir não se sentirá honrada a partir desse recipiente. Mesmo que o recipiente seja de ouro ou de prata, se esse recipiente for sujo, você aceitaria estar num grande banquete e alguém te serve uma bebida, um suco, algo num copo de ouro, você fala, nossa, que maravilha, mas quando você chegasse para beber, você descobrisse que todo o copo está sujo, você se sentiria honrado pelo simples fato de ser um copo de ouro? Não. Você provavelmente se sentiria melhor em beber num recipiente de vidro comum, se ele estiver limpo. Então, o que o Paulo quer trazer em mente aqui, no leitor, aqui, dentro da igreja, existem dois tipos de crentes. Uns que trazem honra, outros que não trazem honra. E você tem que se identificar com qual deles você se parece mais. Paulo, então, continua no versículo 21, ele diz assim, como é, então, o vaso de honra e como é o vaso de desonra?
Veja aí como é um vaso de honra. Vamos identificar no verso 21 como é um vaso de honra e depois vamos falar um pouquinho sobre vaso de desonra. Na parte final do verso 21, Paulo diz assim: será utensílio de honra, e aí ele mostra algumas características dos utensílios que eram tidos honrosos aos olhos de Deus. A primeira palavra que ele usa é: será tido para a honra, vaso santificado. Primeira característica de um vaso de honra, de alguém que dentro da igreja produz honra a Deus, o termo é um vaso santificado. Por que isso é importante? De novo, nós já temos visto há algumas semanas que a ideia contida na palavra hagios, palavra grega que significa santo, não é alguém que está imune aos pecados, não é alguém que não tem nenhum tipo de pecado. Paulo está dizendo que é alguém separado. A palavra santa aqui, ela corretamente pode ser traduzida por separado. Alguém que quer ser para Deus um vaso honrado é alguém que tem uma vida separada para o seu serviço, para a sua glória, para a sua honra. Alguém que tem uma vida separada para Deus é alguém que coloca os alvos de Deus, os objetivos de Deus, a vontade de Deus, acima da sua própria vontade. É alguém que se levanta e ora: Senhor, como nesse dia eu posso te honrar? Senhor, como a minha vida pode brilhar neste mundo de maneira a que o Senhor e os seus valores, o seu reino estejam em destaque? Uma vida separada é uma vida que prioriza o que Deus quer acima dos seus sonhos. Como é o vaso de desonra, neste caso, enquanto o vaso de honra é um vaso que coloca o alvo da sua vida, aquilo que Deus quer, mesmo que aquilo que Deus pede seja algo sacrificial, essa é a pessoa que honra a Deus. O vaso de desonra, ele age da seguinte forma, ele vai exatamente para o oposto. Ele coloca os seus sonhos, as suas vontades, quando elas se harmonizam com a vontade de Deus, que joia. Mas quando elas não se harmonizam com o que Deus pede, e elas então são disputadas entre a minha vontade e a vontade de Deus, vasos de desonra colocam a sua vontade acima da vontade de Deus. Em qualquer área você pode fazer aplicações simples. O pastor Marcos certa vez contou a história de uma moça que, quando ele lecionava no seminário, como pastores, muitas vezes nós no aconselhamento conversamos com pessoas e ouvimos histórias, choramos os seus dilemas, aconselhamos. E o pastor Marcos, então, conversando com uma aluna do seminário em que ele lecionava, essa aluna já não era uma aluna nova, já tinha uma certa idade, e ela disse assim para ele, contando a sua trajetória, e ela disse: pastor Marcos, quando me converti, eu era noiva. Tanto eu como meu noivo, meus familiares, ninguém na minha casa era convertido. Os meus pais, os meus futuros sogros, eu e o meu noivo, nenhum de nós conhecia o Senhor. E aprove ao Senhor que eu ouvisse a palavra dele, ouvisse sobre o Evangelho que salva, enquanto eu ainda estava noivando. E a palavra de Deus fez sentido. Deus, na sua misericórdia, abriu os meus olhos e eu conheci Cristo como Salvador. E uma revolução começou a agir sobre a minha mente. Eu então decidi que queria viver uma vida separada, santificada, colocando o que Deus pede acima da minha vontade. E quando eu li a Escritura a respeito do meu relacionamento, eu descobri que antes o que eu fazia não era errado. Mas agora que eu me converti, eu não poderia mais continuar o meu noivado, porque o meu noivo não era crente. E então um grande dilema surgiu na minha vida. Vou adiante com esse casamento. Antes eu não sabia que era errado. E não era, porque nós dois éramos incrédulos. Mas agora, eu sou crente e ele não é. E eu ainda não me casei com ele. E a Bíblia diz que não deve existir união entre luz e trevas. Então, se eu já estivesse casada com ele e me converti, nenhum problema. O
casamento é indissolúvel. Você deve permanecer. 1 Coríntios capítulo 7 fala sobre isso. Mas ela não era casada ainda. E depois de muito orar e pensar a respeito de como viver a vida, sendo um vaso de honra, santificado, separado, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, ela decidiu que não poderia levar adiante aquele noivado. E sabe o que houve com essa moça? Ela foi massacrada. Primeiro ela foi massacrada pelo seu noivo, depois ela foi destruída pelos seus próprios familiares, chamaram ela de louca. Que loucura, que doideira é essa? O seu noivo é a mesma pessoa, como você pode dizer não apenas porque um livro, um pedaço de papel diz que é errado? E ela então sofreu golpes ferozes dos seus pais, de todas as pessoas à sua volta. Ela não recebeu nenhuma palavra de incentivo no sentido de que isso é o que Deus pede de você. Mas aquela moça não se casou. E por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela decidiu ter uma vida separada, uma vida santificada, uma vida cujos princípios e os valores do que Deus pede são inegociáveis, estão acima da minha realização pessoal e dos meus sonhos. Foi Deus quem decidiu salvá-la no noivado e não no casamento. Então agora ela sabia o que era certo e ela decidiu pagar o preço por isso. Talvez você esteja me assistindo aí. Quantos jovens não conseguem pagar o preço disso na questão do namoro? Ah, pastor, a moça diz, eu sou crente, mas eu conheci esse rapaz não é crente. Mas pastor, o que tem de mais? Ele vai se converter, eu estou evangelizando ele. Eu estou numa espécie de namoro missionário. Meu objetivo é fazer com que ele conheça o Salvador. Isso vale para homens, como vale para mulheres. Muitos crentes não colocam a vontade de Deus em primeiro lugar, porque não conseguem dizer não para si mesmos. E sabe o que é pior? Muitos desses crentes têm familiares, não como dessa moça, têm familiares crentes. E os familiares crentes não conseguem se posicionar com a palavra de Deus. Muitas famílias se posicionam apenas sobre os critérios das emoções. Ah, mas essa é minha filha, eu não posso falar para ela que ela está errada. Coitadinha dela. Esse é meu filho, eu não posso falar que ele está errado. E no final das contas, quando esses crentes assumem, estou usando aqui a área do namoro, podia usar qualquer uma, quando eles assumem que vão nessa direção, para quem sobra então a confrontação? Para quem sobra procurar a pessoa e dizer, olha, isso é errado, a palavra de Deus condena? Sobra para o vilão da igreja. Sabe quem é o vilão da igreja? É o pastor. E aí o pastor, ele sai sempre na história como malvado. O malvado que quer ensinar fielmente a palavra de Deus ao rebanho de Deus. Um pastor que quer cumprir exatamente o que Deus mandou ele fazer. Um pastor que não pode negociar a palavra de Deus. Veja como é um vaso de honra. Essa moça que eu citei deu um exemplo perfeito disso. Coloque a vontade, os valores de Deus acima do que você quer. Mas se você não quer, se a sua vontade é em primeiro lugar, e você é um crente, você é um vaso de desonra. Vasos de honra priorizam Deus. Vasos de desonra priorizam seu próprio coração. Quem é você? Quem é você dentro da casa de Deus? O que você vai fazer quando Deus falar, isso é errado? O que você vai fazer quando você descobrir que Deus não aprova o que você faz? Vai se submeter ou vai se revoltar? Vai deixar a igreja séria e vai procurar uma igreja mais light? Vai procurar uma igreja mais inclusiva, uma igreja mais flexível? Vai acusar a igreja bíblica de ser rigorosa demais, sem amor, pelo simples fato de nós ensinarmos o que Deus pede? Na ética do casamento, na ética das finanças, na ética da criação dos filhos, na ética profissional. Onde você for, a vontade de Deus está acima da sua. E se você quer ser um vaso de honra,
primeira lição que você tem que aprender é que você tem de ter uma vida separada. Você precisa separar-se de todas as coisas erradas para que Deus use você. Mas se você não quiser fazer isso, não digo que você perde a salvação, porque isso não existe. Você continuará pertencendo à igreja espiritual de Deus, mas você não trará nenhuma honra para Ele. É assim que você quer viver? É assim que você quer andar nesse mundo sem fazer nenhuma diferença? Vaso de honra, vaso de desonra. Segundo aspecto, Paulo ainda continua dizendo, o primeiro aspecto, no versículo 21, ele diz, livre-se desses erros, ele fala assim, seja santificado. E aí ele diz mais, o vaso de honra ele é santificado, que nós falamos separado, e útil ao seu possuidor. A palavra útil aqui tem a ver com a utilidade que você tem a ver com o seu ministério. Basicamente, é aqui que Paulo quer pegar e quer mostrar para os crentes como lidar. É você alguém útil ao ministério? É você alguém que tem ministério dentro da casa de Deus? E quando eu falo de ministério, eu não estou falando sobre ministério pastoral. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o serviço dentro da casa de Deus. Você é alguém que tem um ministério útil a Deus? Ou você é alguém que vai à igreja, senta e vai embora e nunca faz diferença? Nunca serve, nunca faz nada. As coisas mais insignificantes da igreja são algo, aos olhos de Deus, coisas úteis para a sua glória. Talvez você seja alguém que repõe os copos descartáveis para que outros bebam. Talvez seja você alguém que lava a louça, ou que fica na introdução, ou que varre o chão, ou coloca a cadeira. Tanto faz isso aos olhos de Deus. Deus não está vendo a dignidade na glória, no holofote da sua atividade. Deus simplesmente quer saber, você é útil para alguma coisa dentro da casa dele? E se você não é, como está seu coração? Você se sente confortável com a ideia de não ser útil? Não importa se você é convertido há muito tempo ou se você é novo convertido. Todo crente precisa achar um lugar dentro da casa de Deus para ter uma atividade útil. Quer ser um vaso de honra? Vida de santidade, separado. Quer ser um vaso para Deus de honra? Tenha utilidade. Porque se você é alguém inútil dentro da casa de Deus, se você não faz nada, você é um vaso de desonra. É meu papel como pastor dizer isso para você. Eu gostaria muito que todos nós fôssemos vasos de honra. Mas eu sei que muitas pessoas vão me ouvir. E logo quando o culto terminar, vão comer uma pizza, vão comer um lanche. E tudo isso que eu disse vai ficar para trás. E essas pessoas vão continuar na inutilidade das suas vidas, dentro da casa de Deus. Se você procurasse agora dentro da sua casa, você vai encontrar muitas coisas que estão aí que são completamente inúteis. Elas até ocupam algum lugar. Elas até fazem volume. Mas em termos de utilidade, não tem nenhuma. Que pena que muitos crentes se contentam dentro da igreja do Senhor de serem assim. Ache algo para fazer. Seja grande, seja pequeno. Não importa se é molhar, se é regar as flores. Não importa se é dobrar boletim. Não importa se é fazer café. Deus quer que você seja alguém útil dentro da sua casa. O texto prossegue, Paulo diz assim, ainda no verso 21, o vaso de honra ele é santificado, ele separa-se para Deus, ele é útil ao seu possuidor e por isso ele está preparado para toda boa obra. Quando nós falamos de utilidade, o apóstolo Paulo se deparou com pessoas que tinham uma inutilidade e depois passaram a ser úteis. É comum que isso aconteça. Então você pode olhar para a sua própria vida e pensar assim, como eu lido com essas coisas? Eu gostaria muito de ser uma pessoa útil. Se você virar as suas páginas, nós estamos em 2 Timóteo capítulo 2, se você olhar em 2 Timóteo capítulo 4, nós sabemos que essa é a última carta que Paulo escreve antes de morrer, ele diz assim no capítulo 4, no versículo 9, olha o que ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Timóteo, venha depressa,
Por quê, Paulo? E Paulo responde, porque Demas, um homem que trabalhava com Paulo, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. E agora vem o texto que eu queria mencionar. Paulo diz para Timóteo, toma contigo a Marcos, que é João Marcos, e traze-o, pois me é útil ao ministério. Um jovem que muitos anos atrás, aqui provavelmente uns 16 anos atrás, tinha pisado na bola com o apóstolo Paulo. E Paulo diz para ele, traga-o, porque agora ele se tornou útil. Talvez você esteja na igreja há muito tempo, mas sempre há esperança de você se tornar útil. Deus nunca nos rejeita, Deus nunca nos descarta. Pelo contrário, o seu convite amoroso é para que você deixe a inutilidade e se torne alguém útil. Não seja como esses demais homens citados aí, principalmente Demas, que amou o presente século, amou as coisas dessa vida, a ponto de abandonar a sua utilidade ao apóstolo Paulo. Homens e mulheres têm abraçado as coisas deste mundo e porque abraçam as coisas deste mundo, eles perdem o privilégio da utilidade aos olhos de Deus. Que coisa triste. Se você olhar uma outra pessoa que se tornou útil, era inútil e se tornou útil, depois da sua conversão nesse caso, você vai encontrar em Filemão. Deixa eu ler para você em Filemão, capítulo 1, olha o que diz, Paulo diz assim, para uma carta que ele escreveu para Filemão, para falar a respeito de um homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo desse homem, de Filemão. E Onésimo roubou Filemão e fugiu, foi embora. E naquela época, a pena para isso era a morte, não tinha outra. Ou era ser açoitado muito gravemente, ou então, certamente, a morte. Acontece que esse homem se encontra com o apóstolo Paulo e ele se converte. No meio da sua fuga, no meio do seu roubo, e antes que você julgue esse homem aí, eu quero que você entenda que na época em que os escravos no primeiro século trabalhavam, era muito comum os escravos fugirem porque eles estavam debaixo de severo castigo. E a Bíblia não dizia para os escravos fazerem isso. A Bíblia recomendava, se você pode ficar livre de maneira correta, se existe uma possibilidade de você conseguir a liberdade, então consiga. Mas esse Onésimo, ele não era crente, então ele foge, rouba Filemão e vai embora. Mas na soberania, Deus o coloca no caminho de Paulo e Onésimo se converte. E Onésimo então começa a trabalhar com o apóstolo Paulo. Enquanto Paulo está preso, Onésimo não foi preso, mas Onésimo se tornou uma espécie de ministro, de auxiliar do apóstolo Paulo lá no cárcere. Mas o apóstolo Paulo, sendo um homem íntegro e sabendo o que Deus esperava dele, diz para Onésimo, você tem que voltar para o seu amo. Você tem que voltar a Filemão. Mesmo que isso implique em risco de vida para você, você tem que voltar a ele. Leia na sua casa a carta de Filemão e você vai compreender um pouco mais. Eu não posso estender. Deixa eu explicar para você. Olha o que Paulo diz em Filemão, versículo 11. Olha o que ele diz aí. Do versículo 10. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Ou seja, o homem se converteu a partir da pregação de Paulo preso. Antes, Onésimo era inútil para você. Olha o que ele diz. Paulo diz, esse homem era totalmente inútil. Ele era um escravo que trabalhava de má vontade. Ele fugiu. E Deus o trouxe a mim. E ele se converteu. Eu agora devolvo ele a você. Ele saiu como um escravo incrédulo e agora ele voltou como um escravo convertido, como um irmão em Cristo. E Paulo diz, ele era inútil para você. Atualmente, porém, ele é útil para você. E aí Paulo diz, e para mim. Ele era útil para você e para mim. Estou mandando de volta a você e quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho de Cristo. Onésimo, um homem que não conhecia o Senhor, mas a partir da sua conversão, fazendo o que era errado, ele ele saiu fugitivo, voltou correndo o risco de morrer. Por quê? Porque Paulo ensinou que isso era o certo a fazer.
Quantos de nós não estão dispostos a pagar o preço? Pague o preço para fazer o que é certo, mesmo que isso custe para você uma coisa muito preciosa. Paulo diz, ele voltou para você, porque ele agora se tornou alguém útil. É você alguém assim? Vaso de honra, ele é santificado, o vaso de honra é alguém útil. Útil para quê? Paulo termina em 2 Timóteo ainda, ele termina dizendo assim, ele é útil e preparado para toda boa obra. É assim que um vaso de honra é. Um vaso de honra é alguém preparado para realizar toda boa obra, tudo aquilo que Deus pede, tudo aquilo que Deus coloca para ele fazer. Deus tem planos. Deus não chamou você à fé para deixar você sem nenhum rumo. Nós éramos escravos do pecado, das trevas. E agora nós continuamos sendo escravos, mas somos escravos de um Senhor amoroso. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8, aí em diante, Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Paulo diz que graça e fé foram dados a nós. E ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E o versículo 10 é fantástico, diz assim, pois nós, eu e você crentes, nós somos feitura dele. A palavra feitura no grego é a palavra poema. Nós somos o lindo poema que Deus escreveu. Pois somos feitura dele, criados para as boas obras. Quer saber por que Deus te salvou? Nós fomos criados para as boas obras. E o texto de Efésios ainda termina, Efésios 2:10, dizendo, as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Deus tem obras preparadas na sua frente. Deus quer usar você, mas Deus não usa recipientes sujos. Isso nos leva ao último ponto dessa mensagem, é como se tornar então um vaso de honra. Deus quer usar você, mas Ele não vai usar pessoas com uma vida suja. O versículo que nós estamos lendo, Paulo diz assim no verso 21, o começo do versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será um utensílio de honra. Que erros são esses? Se você olhar um pouco antes aqui da leitura, você vai descobrir que existiam erros doutrinários na igreja, estavam aparecendo o gnosticismo, uma série de heresias ali no começo do primeiro século que tentavam desviar as pessoas dos seus caminhos. E se você olhar adiante, no versículo 22, Paulo vai falar sobre moralidade, vai falar para ele, foge das paixões da mocidade, ele vai falar para ele para fugir das questões insanas, absurdas. Então, se você quiser ser alguém útil a Deus, nós já vimos o que é ser honra, um vaso de honra, e o que é ser um vaso de desonra. Se você quiser, então, falar, eu quero ser um vaso de honra, o que eu faço? Paulo diz, santifique-se a si mesmo. Limpe-se. E seja você um copo de papel ou um copo de madeira, Deus usará você para uma coisa maravilhosa, desde que você se purifique. Desde que você coloque a vontade dele acima da sua. Desde que você olhe para a sua vida e identifique quais são as áreas em que você está fazendo coisas erradas e rompa. Não espere o pastor ter que falar isso para você. Não espere um irmão em Cristo ter que vir falar isso para você. Nós falaremos. E quando nós falarmos, não olhe para nós como inimigos. Olhe para nós como pessoas que te amam. Seja você um crente novo ou um crente antigo, a sua vontade não está acima da palavra de Deus. E se você quer permanecer na casa de Deus sendo alguém útil, você precisa purificar-se. Suponha que na sua casa você tem um grande tambor de lixo. É comum aqueles grandes latões de lixo. Será que esse tambor tem que servir só para jogar lixo? Para jogar dejetos, sujeira ali dentro? Não. Esse mesmo tambor, se ele for lavado, lixado e pintado, ele pode se tornar, por exemplo, numa grande churrasqueira. Ele pode se tornar num utensílio útil que serve para alimentar pessoas. Todos nós somos chamados por Deus a nos purificar, seja você quem for. Não olhe para si mesmo achando que você é um utensílio de prata ou de ouro. A importância não é do que você é feito, mas é quão limpo você está. Se você vive para si mesmo, você vive uma vida imunda. Se você vive só para alcançar dinheiro, se você vive só para satisfazer os seus prazeres sexuais, prazeres de entretenimento, se o seu alvo é satisfazer o seu coração, deixa eu dizer para você, você é inútil. Pode ficar na igreja. Sua salvação não vai ser tirada de você. Mas você é completamente inútil.
E eu espero que você não queira viver assim. Peça perdão a Deus. Seja o que for na sua vida que você identificou de errado, rompa com isso. Abandone isso. E Deus fará de você, seja você de barro ou de ouro, um vaso maravilhoso para ser usado por Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que a nossa igreja, aqui em Bragança Paulista, e que a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo inteiro, seja beneficiada pela sua vida. Quando você fizer diferença, todas as pessoas se aproximarão para ver. Todas as pessoas beberão da sua vida como um vaso, um recipiente que leva a água pura. O verdadeiro Evangelho, uma transformação que abençoa e traz alento àqueles que estão à sua volta. Vamos orar. Pai, nós temos que olhar para textos assim e pedir que o Senhor nos ajude. É muito fácil nós termos uma autoimagem de nós mesmos distorcidas. Nós achamos que somos vasos de honra. Mas quando nós nos deparamos para a seguinte pergunta, o que fazemos que demonstra que somos um vaso utilizado pelo Senhor? O que vai no nosso coração quando analisamos a nossa vida e percebemos que não temos feito nada para Ti? E pior, quando percebemos que estamos fazendo coisas para o Senhor, mas estamos completamente sujos. Senhor, até quando a nossa vontade vai estar acima da do Senhor? Tenha misericórdia de cada irmão meu que me escuta, que me assiste, que eles possam identificar quais são as áreas da vida deles, quais são as nossas áreas de vida em que o Senhor não está em primeiro lugar. É na área sentimental? Tenha misericórdia dos jovens, porque essa é uma área muito comum entre os jovens. Jovens que colocam os desejos do coração acima da sua vontade. É a área financeira. Pessoas que colocam a ganância, o dinheiro, os alvos materiais acima do que o Senhor quer. É na área familiar. Pessoas que não sabem gastar mais tempo com a esposa, marido e filhos. É na área relacional. Não há submissão, não há liderança amorosa. Onde é, Senhor, que a nossa vida não é santificada? Tem misericórdia de nós. Nós queremos ter vidas santas e mais, nós queremos ser úteis. Qual é o ministério que temos que desenvolver, Senhor? Onde é que nós podemos fazer? Seja algo grande ou seja algo pequeno. A importância não é o tamanho do que fazemos, mas é se estamos fazendo algo. Por favor, nos ajuda. Nós queremos estar preparados para as boas obras que o Senhor já preparou. Nos ajuda a ter vidas transformadas. E então a sua igreja será beneficiada por isso. Obrigado por esse texto. Nos abençoa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós ainda vamos cantar antes de terminar esse culto. Que Deus fale ao seu coração. Que você não fique pensando nisso só durante esse tempo, mas que você reflita a sua vida e você então se torne para a honra e glória de Deus um vaso de honra. Deus te abençoe, vamos ouvir as canções. Por favor, eu faço um pedido para você, se inscreva no nosso canal, você vai nos ajudar na divulgação do Evangelho. Faça isso, é bem rápido, clica aqui embaixo do vídeo, se inscreva no canal. Um último apelo que eu faço para você, as igrejas todas estão fechadas, e nós precisamos que você nos ajude no sustento. Se você é um crente, ajude a sustentar essa igreja. Ajude a sustentar a sua igreja. Mas se você puder, nos ajude também. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Nos vemos na terça-feira, às 20 horas. Fique na graça do Senhor.